Olá, pessoal. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha sempre ser exaltado na nossa vida. Você sabia que antes da fundação do mundo já existia tanto bem quanto mal? O bem já existia porque Deus sempre existiu. A palavra de Deus diz que Deus existe de eternidade a eternidade. Mas nós sabemos que antes de Deus criar este mundo, já havia problemas e dificuldades. Porque a palavra de Deus diz que houve peleja nos céus. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão. Não é verdade? Mas quando Deus criou o homem, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava querendo dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, então, criou o primeiro homem, Adão, do barro, do pó, da terra. E eu quero dizer, meus amados irmãos, que tanto bem quanto mal, ele está presente desde a primeira queda do homem. Deus colocou no meio do jardim, de tantas árvores frutíferas maravilhosas que tinha, Deus colocou duas árvores que não poderiam tocar: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu apenas um mandamento para o primeiro homem e depois para a primeira mulher da terra, que não tocasse, não comesse daquele fruto da árvore do bem e do mal. Só que o mal, como eu já disse, já existia quando o inimigo de nossas almas, ele adentrou nesta terra. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, o inimigo, ele sentiu inveja do homem e da mulher. E ele foi até a mulher, a Eva, para seduzi-la. Porque se ele não conseguisse seduzir Eva, ele também tentaria com Adão. E se não tivesse conseguido naquele momento seduzir nenhum nem outro, ele tentaria de novo. Deus, quando criou o jardim do Éden, né? Ele criou o jardim do Éden, que chamava Delícia, para ser um local de plena comunhão com Ele. Mas Deus, Ele deu a liberdade a Adão e Eva ao poder de escolha. Assim também é comigo e com você. Nós temos duas dualidades dentro de nós, o bem e o mal. E o espiritual sempre está tanto dentro do bem quanto do mal. Mas cabe a nós escolhermos. Então Deus não queria que o homem, se os olhos deles fossem abertos, porque era o fruto da consciência, né? Na verdade,
Quando Deus criou o homem, ele queria levar o homem a um patamar mais alto, elevado. Não queria que o homem visse guerra, a violência, não é verdade? A destruição. Deus, ele não queria fazer o homem uma marionete. Por isso ele deu o livre arbítrio. Então, Deus, ele deu poder de escolha tanto para Adão quanto para Eva. Mas a serpente astuta enganou o coração de Eva e fez com que viesse o pecado. A serpente, ela mentiu para Eva. O mundo espiritual, meus irmãos, ele está a todo momento vivo. E nós que somos espirituais de Deus, devemos sempre estar atentos. Deus, a palavra de Deus diz que Deus vinha no meio do jardim, sempre na virada da tarde, para ver Adão e Eva. E quando Deus chegou naquele momento, Deus já sabia, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus já sabia tudo o que estava acontecendo. Mas por que Deus permitiu? Porque Deus não queria que Adão e Eva fossem uma marionete. O que o inimigo de nossas almas fez foi porque ele é invejoso desde a criação do homem. E ele não gosta da gente. Você sabia disso? É por isso que eu sempre digo, você e eu precisamos nos cuidarmos, tomarmos cuidado com este mundo, porque qualquer vacilo nosso, a gente pode perder a batalha. Não é verdade? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A palavra de Deus diz em Daniel, capítulo 10, no versículo 12 em diante, que Daniel, ele orou ao Senhor, fez uma oração poderosa, mas a oração de Daniel foi impedida pelo príncipe da Pérsia. Por quem? Pelo inimigo. Então, houve peleja, houve guerra. Um anjo mais poderoso veio para ajudar, para que a oração de Daniel tivesse chegado aos céus. Então, meus amados irmãos, é o mundo espiritual. E a serpente enganou Eva para que ela não tivesse a vida eterna. A árvore da vida, quando Adão e Eva olhavam para ela, eles viam um simbolismo da grandeza de Deus, do poder de Deus. Assim, quando o povo de Israel via a arca, eles viam a presença de Deus no meio do povo. Assim também, quando Adão e Eva viam a árvore da vida, eles viam que, como majestoso, como maravilhoso era o poder de Deus. Como a serpente, o diabo, Satanás, já estava caído. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não ficou feliz, porque Deus criou Adão e criou Eva com o maior amor que poderia ter. Então, meus amados irmãos, Deus te ama, assim como Deus me ama. E Deus, Ele quer de mim e de você que nós possamos olhar para a árvore da vida. Você sabe qual é a árvore da vida hoje, meus amados irmãos? É a palavra de Deus.
E como eu disse outrora no começo, existe o bem e existe o mal. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos vida, porque a palavra de Deus, ela é a árvore da vida. Em Apocalipse 22, no versículo 1 em diante, diz que haverá no céu esta árvore da vida. Não é verdade? Diz lá em Apocalipse, para não ficar em minhas palavras, vamos em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, diz assim: E mostrou-me o rio da água da vida, claro, cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, no céu, Deus mostra para nós essa árvore da vida, que é o simbolismo do poder de Deus. E hoje, aqui na terra, enquanto estamos aqui, essa árvore da vida é a palavra do Criador, é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter força de não deixarmos ser seduzidos, como diz aqui em Gênesis, no capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus, ele não queria fazer o homem uma marionete, por isso ele deu o seu livre-arbítrio. No mundo espiritual, existem batalhas entre o bem e o mal, meus irmãos. Deus, ele, quando criou o homem, ele queria levar o homem a algo maior, mais poderoso, de eternidade a eternidade. Por isso que quando a serpente diz que os olhos seriam abertos, é porque conheceria o que? Aquilo que eu falei no começo. O poder do bem e do mal, as pelejas que havia no céu. Então, que eu e você possamos sempre olhar para a árvore da vida, a palavra de Deus agora, e podemos nos alicerçar nela, saber que ela tem fruto de vida para mim e para você. Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 7, o seguinte, que pela árvore se conhece os frutos. Não é verdade? Então, o servo de Deus, ele é conhecido pelos seus frutos, que sai da verdadeira árvore da vida, que é o próprio Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa fazer de você e eu uma pessoa obediente à sua palavra. Fique com Deus e fique na paz.